Sobre esse gráfico ainda, não sei se você consegue ver, mas aqui a gente tem uma curva e depois uma reta. Então, aqui de fato tem um ponto, tá? Por isso que quando você pega e faz f de 1, ou seja, pega o número 1, que é o x, aplica na função, ele vai te dar exatamente o 2. Porque ali tem um ponto definido, tá? Aqui temos outro gráfico. Ele gostaria que a gente calculasse o limite dessa função e chamou ela de f de x, né? F de x, y aqui. Não sei se você lembra, né? O eixo do y, o eixo do x. E essa é a função. O limite dessa função, quando o x tende a 1 menos, ele pediu. 1 menos a gente não lê assim, tá? A gente lê limite dessa função, o limite dessa função, quando o x tende a 1 pela esquerda. É assim que se lê. Como que a gente faz esse limite? Eu vou pegar valores de x muito, muito próximos desse número 1, só que pela esquerda do 1, ou seja, desse lado aqui. Pegar números muito, muito próximos de 1, botá-los na função e ver o que acontece com o y. Então, para esse valor de x aqui, eu vou colocá-lo na função. Perceba, a função é o que está acima do valor. Essa aqui, essa parte, né? Quando eu insiro um valor numa função, você lembra o que acontece? Você vai calcular e vai dar um valor lá no eixo da função, no y. Tenho que cada vez mais me aproximar do 1. Então, me aproximo do 1. Bota aqui, pega esse valor, bota na função. Onde que deu esse y? Ali. Cada vez mais eu me aproximo do 1. Essa que é a análise. Então, eu boto 1. Dali. Mais próximo ainda do 1, você não vai conseguir nem ver o risquinho que eu fiz. Mas tá ali, botei na função e deu ali. Ficou uma montoeira, você percebeu? Cada vez mais que eu me aproximei do valor x sendo 1 pela esquerda dele, eu fiz isso aqui. Eu fiz o x tender, o x se aproximar, os valores de x se aproximar de 1 pela esquerda. Botei esses números na função e os y, as imagens, deram cada vez subindo, cada vez mais próxima do valor 2. Ou seja, estava dando, por exemplo, 1,9, 1,99, 1,998, essas coisas, entendeu? Então, ele estava dando cada vez mais próximo do 2. Então, a gente chama que o 2 é o limite, pois os y desses números que estavam cada vez mais se aproximando do 1, que é o que pedia, eles foram se aproximando do 2, tá? Os y. Então, a gente chama que essa é a resposta desse limite. Gostaria que a gente fizesse o limite dessa função azul quando o x tende a 1 mais, você já sabe fazer, né? Se bobear, não precisa nem ver. Já tá sabendo. Então, olha lá. O que significa x tendendo a 1 mais? 1 pela direita. Você vai pegar valores de x que são muito, muito próximos de 1, só que vem pela direita dele, ou seja, esses números aqui, vou me afunilando cada vez mais. Eu quero saber, quando eu boto eles na função, o que me acontece com o y? Para que valor o y se aproxima? Então, pegando esse número aqui, ó, já poderia começar aqui, como eu lhe disse, mas eu vou começar aqui para você ver o que acontece com a função. Pega esse número, bota na função, veja que agora é aqui a função, né? É sempre o que está acima do valor que eu estou pegando, que é a função, tá vendo? Eu vou botar ele na função, como você sabe, tem que me dar um y lá no eixo do y. Me aproximo cada vez mais do 1. Por exemplo, esse número. Boto ele na função, que é essa coisa azul, tá vendo? E ele vai me dar uma resposta. Cada vez mais próximo do 1. Esse número de x, boto ele na função, que é essa coisa azul. E ele me dá uma resposta. Pega um número muito, muito próximo de 1. Não é 1. Jamais é 1. No limite, você nunca considera 1. Você pega números próximos de 1, bota na função e vê o que ocorre com o y. Ao pegar números muito, muito próximos de 1, só que eles vêm pela direita do 1, e botá-los na função, o y acabou se aproximando cada vez mais do 2. Então, o limite dessa função, quando o x tende a 1 pela direita, é 2, porque o y foi subindo e se aproximou de 2. Você já via isso direto, ó. Pega um número próximo aqui do 1, bota ele na função, ele dá um número no y, deu um número tão próximo de 2, pronto, a resposta é 2, tá? É só pegar um número bem próximo, botar... Não precisa ficar fazendo esse. Olha lá, esse não precisa, tá? Mas eu tô fazendo isso pra te dizer como, da onde é que vem essa análise. Nos exercícios você não vai ficar botando esse número, depois o outro número, depois esse outro número. Você só vai pegar um número bem próximo, calcular e ver a resposta que deu, tá?
porque senão a gente ficava infinitamente fazendo contas, né? Logo, com essa conclusão, você pode dizer assim, que o limite dessa função quando x tende ao valor 1, que número que ele vai ser? Vai ser 2, por causa do teorema dos limites laterais. Lembra? Quando eu faço os limites laterais de um valor, um pela esquerda, um pela direita, e eles dão exatamente iguais, deram a mesma resposta, eu concluo que o limite, quando x tende a este valor, vai ser a mesma resposta, tá vendo? Essa aqui era uma das questões que pedia, né? Então, tá aqui a resposta, é 2, por causa que os limites laterais eram iguais. Ele gostaria que a gente calculasse também o limite dessa função azul quando x tende a 0 pela direita. Para isso, a gente tem que lembrar de um conceito básico, tá? Eu tenho aqui dois eixos, né? O plano cartesiano XY. Foi definido para contagem de números que bem aqui no meio, onde as retas se interceptam, né? Esses eixos se interceptam, nós temos aqui o 0, tá bem no meio ali, é o 0. Daí 0, depois vem o 1, o 2 é pela lógica, daí atrás o menos 1, menos 2 é por lógica. Então, ali no meio é 0. Aqui bem no meio é o 0. Vamos lá, gostaria que a gente calculasse o limite dessa função quando x tende a 0 pela direita. O que significa 0 pela direita? Pegar valores maiores que 0, botá-los na função e ver o que ocorre com o y. Então, pega valores maiores que 0, mas muito próximos. Então, aqui tá o 0, né? Maiores que 0 é pra cá, só que tem que ser próximos. Então, por exemplo, esse aqui. Pega esse número, bota na função. Onde que tá a função? Acima dele. Então, olha, bota lá na função que tá aqui. Ele, botando um número na função, ele resulta em algo. Então, tá lá no eixo do y. Se aproxima cada vez mais do 0, é o que ele quer. Cada vez mais próximo do 0, esse número. Boto ele na função, que é essa coisa azul, ele vai me resultar num número aqui. Mais próximo do 0. Boto ele na função, que é aquela coisa azul, nem vai conseguir mais ver agora. E ele bate ele quase em cima do 1, tá vendo? Pega um número próximo de 0, muito próximo. Não é 0, mas é muito próximo, tipo um 0,0000009. É esse número que eu estou pegando, botando na função, e ele tá dando ali perto do 1. Cada vez mais que eu pegava valores de x maiores que 0, mas muito próximos dele, botava eles na função, os y davam cada vez mais próximos do 1, tá vendo? Sempre em cima do 1 ali, quase. Então, a resposta do limite aqui é 1, pois os y desses números aqui que eram próximos de 0, ali no eixo do y, foram se aproximando do 1. Aqui no meio está o 0, ok? Para fazer esse limite da função quando x tende a 0 pela esquerda, 0 menos, nós vamos ter que usar um outro gráfico aqui, porque aqui ficou muito pequeno. Eu quero que você pegue valores de x nessa reta do x aqui, que são menores que 0, mas muito próximos dele. O 0 está aqui, maiores que 0 é para cá, menores que 0 é para cá, certo? Então, menores que 0, vem antes do 0, são esses números aqui, mas ele quer bem próximo, então a gente pega esses números aqui. Pegam esses números muito próximos de 0 e cada vez mais afunila para ele. Então, eu vou botar esse número na função. Tá, mas e aí? Cadê a função? Não tem função. Para valores menores que 0, perceba, você vai pegar esses números menores que 0, você vai até infinito. Você vai. Tá procurando a função, que nem você pega um valor aqui. Você sobe com ele, achou a função. Mas aqui você não vai achar a função, não tem, porque não está definido, não tem. Essa função não tem. Eles criaram essa função e ela tá ali, ela não existe para esse lado, ela só existe para valores de x positivos, consegue ver? Para negativos, não. Né? E números antes de 0 são negativos. Então, olha só, para valores menores que 0, que são esses daqui muito próximos de 0, esses números, não vai existir função. Então, consequentemente, não existe função, não existe y, porque você não vai conseguir mandar para o y, né? Então, não tem limite, você diz assim que não existe limite. Esse existe, esse não existe. Daí, no seu exercício não pede, mas pelo teorema você poderia dizer assim, ó, os limites laterais do valor 0 deram coisas diferentes. Um deu 1 e outro diz que não existe. Então, o limite, quando x tende a esse valor 0, ele também não vai existir. Porque os limites laterais dele deram coisas diferentes. Tá? Isso aqui tem que ter um igual aqui. Você diz assim, tá? Deu para entender? Agora, a gente tem um outro conceito que eu preciso que tu entenda. Lembra? Você tinha uma função f de x igual a x ao quadrado?
Eu gostaria que você fizesse essa função para quando o x é 1. Então, você fazia assim, f de x sendo 1, então no lugar do x estou botando 1, né? Daí você faz os cálculos, ele te dá o y e você coloca lá. É o que ele quer. Ele quer que a gente pegue o número x sendo 1, ele quer que a gente pegue esse valor, bote na função, ou seja, tá botando o x1 na função, tá inserindo 1 ali dentro. Coloque na função e veja qual que é a resposta disso. Quando você tem a reta essa aqui, tem o número 1 aqui, você vai pegar esse número x, você vai botá-lo na função e ele vai te dar um y. Daí aqui você tem um pontinho, né? Um ponto fechado. Por quê? Porque existe. Você tá pegando um valor de x, botando na função e existe um y lá para você. Existe uma resposta, está definido. A função está definida para esse valor de x. Nessa daqui, você pega o valor de 1, bota na função e está definido. Então, a gente bota um pontinho fechado, certo? Aqui também, então, f de 1 é pegar o x sendo 1 e aplicar na função. Pega o 1, aplica na função que está lá em cima, tá vendo? Essa é a função para ele. A função está lá em cima para o número 1 aqui. A função, aplica na função, ele vai te dar um y, certo? É sempre assim. Vai te dar uma resposta e as respostas estão sempre aqui. Então, a gente poderia dizer que a aplicação do x sendo 1 nessa função seria o 2, porque o y levou lá no 2, né? Essa seria a resposta, mas não é. Por quê? Porque, como eu te disse, quando eu pego 1 eu aplico na função e me dá um y, nós temos que ter bolinha fechada aqui, indicando que, de fato, para x sendo 1, a função existe. O cara que criou a função disse, não, para esse valor de x sendo 1, ele não quer que exista. Então, ele bota uma bolinha aberta, dizendo, para valor de x, a função, essa daqui, não quero que esteja definida, não está definida para x igual a 1. Então, ele vai lá e faz assim, ó, para x igual a 1, para x igual a uma função, essa função não está definida, a resposta não é 2, isso aqui é diferente. E daí ele cria a definição que ele quer. Ó, quando ele aplica x igual a 1 na função, ele não quer que dê 2, ele quer que dê um outro número. Então, ele faz assim, ele desloca a bolinha para o 1 e ele bota a bolinha fechada aqui, dizendo assim, eu quero que quando você aplique o x igual a 1 na função, ela caia aqui e me dê 1, ó. Tá dizendo que quando você aplica o 1 na função, não vai dar 2, vai dar 1, o y. Ele deslocou a bolinha e ele fez a função dar o número que ele queria. Ele fez quando você aplica o x igual a 1, ele botou a bolinha fechada aqui para dizer que quando você aplica x igual a 1, a resposta, ele quer que seja 1, o y. É isso, é simplesmente isso. Você deslocou a bolinha fechada para dizer que o x igual a 1 vai estar definido sim, só que a resposta vai ser 1 e não o 2, tá? Você vai dizer assim, que f de 1 é igual a 1. Tá? E não aquilo lá como está lá em cima.